finalizar, inclusive, durante a palestra, quero que vocês fechem, por gentileza, os olhos. Com os olhos fechados, quero que vocês imaginem, enquanto terrestres, humanos morando, sobrevivendo, vivendo na Terra, imagine como seria a vida aqui na Terra, a vida, a tua vida, assim, a coisa mais satisfatória que você pudesse viver. Se imagine numa situação, independente de ser material ou espiritual, que para você seja agradável. Cria um cenário em que a tua vida aqui fosse muito boa, muito confortável. Se esforce e crie mesmo aquilo que para você faz sentido, para qualquer pessoa. Tem algo que torna o viver com mais sentido. E é diferente para cada um. Criem essa imagem mental da vida de vocês. Todos conseguiram fazer? Podem responder sim, precisa de mais tempo. Agora, continuando com os olhos fechados, eu quero que vocês criem uma outra situação. Imagine um cenário em que vocês estão desencarnados no plano espiritual. Imagine o melhor cenário possível para você. Porém, em uma outra realidade, no plano espiritual. Acredito que já deu para vocês terem uma imagem, mesmo que mínima, dessa realidade. Agora a gente... Não queria voltar mais não, estava bom. Estava bom? Qual melhor? Qual lugar que estava melhor? Segunda opção. A segunda opção? A gente vai conversar sobre isso. Hoje é o último tópico, o item 8 do estudo que está sendo feito do segundo capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai falar sobre uma realeza terrestre. Eu vou ler o texto, um trecho do Evangelho segundo João, o Evangelho de São João, que foi lido, acredito que na primeira, né, no primeiro item ali do capítulo. Mas é muito importante que a gente retome ele. Em São João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, nós encontramos a seguinte passagem. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhes então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhes respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. A nossa fala vai estar girando em torno, né, desses versículos bíblicos. Nas noites anteriores ao estudo do capítulo 2, a primeira noite foi falado sobre a vida futura, né, em que ali é apresentado um estágio
aqui na Terra, né, que nos prepara para essa vida futura. E o Evangelho traz, eu não vou entrar nessa questão, mas o Evangelho, ele, que já foi debatido, né, o Evangelho, ele segundo o Espiritismo, e as falas de Jesus, né, giram em torno justamente dessa preparação. Depois foi falado na segunda noite sobre a realeza de Jesus. E é interessante que quando a gente vai analisar a realeza de Jesus, o tipo de reinado dele, digamos assim, né, a gente encontra um tipo de liderança totalmente oposta ao que se tem na Terra. Hoje a gente vai ver o testemunho de uma rainha, né, da França, e por isso eu estou trazendo novamente essa questão lá do exemplo de Jesus, porque Jesus, ele não veio trazer uma liderança autoritária, né? Por mais que ele fosse duro nas suas colocações, ele não era autoritário ao ponto de obrigar que as pessoas o servissem. Ao contrário, dentro do caminho de Jesus aqui na Terra, ele fazia convites e seguia quem queria. Nos reinos terrestres, não é isso que a gente encontra. Inclusive, nos nossos lugares de reis e rainhas, às vezes, a gente tem dificuldade ao lançar o convite de acolher quando o convite não é aceito. A gente, dentro dos nossos lugares de tronos, a gente espera que as nossas vontades sejam obedecidas, acatadas. Jesus, ele vem trazer um tipo de reinado, um tipo de liderança muito, muito oposta. Na última quarta-feira foi falado sobre o ponto de vista, né? E aqui, mais uma vez, a gente vai se deparar com textos em que diz que a vida na Terra é uma passagem breve, se comparada, né, a toda dimensão do plano espiritual. Porque aqui realmente é um piscar de olhos. O que realmente importa e que dura não está aqui. E aqui a gente percebe uma prática muito equivocada nossa. No nosso dia a dia, o nosso caminho está muito mais para transformar este lugar em que estamos mais confortável para se viver do que preparar a nossa casa para o lugar que de fato a gente vai morar. É como se aqui a gente estivesse morando de aluguel por um tempo. E que em algum momento a gente vai para a nossa casa, que está sendo preparada. Alguém aqui já construiu ou comprou uma casa e reformou, tornando-a a mais agradável possível? É uma experiência. Eu não tive essa experiência de construir algo, uma casa, mas eu fiz isso no processo de construir uma clínica, né, do zero. Eu sei que a experiência da casa é muito mais gratificante, né? Isso faz muito sentido para nós. A gente investe tempo e dinheiro, né? Quando a gente pode, que nem todo mundo pode investir dinheiro, né? Mas se nos é dado a oportunidade, assim, você tem uma conta ilimitada, ganhou aí um cheque em branco, faça a tua casa da melhor forma possível. Eu duvido que um de nós iria tornar essa casa um pouco desconfortável. Com bom gosto ou sem bom gosto, a gente ia gastar muito nesse lugar. Se a gente pudesse. E aí a gente vem agora para o item 8, que fala sobre uma realeza terrestre. Então vou ler para vocês esse item.
que é a fala de uma rainha que viveu em 1863, né? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendi? Quem trouxe eu comigo da minha realeza? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o ponto. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim muitos, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se resquestam na terra? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhes, pois, o caminho através das luzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se percebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, enquanto a prece aproxima o Altíssimo do homem, é o traço da união entre o céu e a terra, não esqueçais. E aí a gente chega, né, ao final desse capítulo, em que Kardec ele traz, né, os pontos centrais do ensinamento de Jesus, com essa reflexão profunda. Profunda porque talvez a gente venha ter que sentar um pouco com o nosso ego e conversar, para a gente fazer algumas mudanças. Que a gente passa uma vida com muitas ilusões, inclusive nos achando superiores. Eu acredito que todos nós, em algum momento, já se conectou com o sentimento de ser superior a alguém. E se a gente não, mesmo numa situação ali com alguém que é desagradável, que alguém que a gente olha assim se acha, né? Eu vou pro Santo Espírito e tu tá aí perto, não. Em algum momento a gente se conectou na vida com esse sentimento de superioridade, em que nos coloca no lugar de reis. Aqui a gente não vai discorrer sobre como ser rei ou rainha, porque ninguém vai utilizar esse conhecimento nessa existência. Porém, a gente pode pegar os exemplos desses reis e rainhas para aprender um pouco e não cometer equívocos que podem, inclusive, não atrapalhar,
mas atrasar um pouco o nosso processo de evolução. Porque a gente pode atrasar. Eu, particularmente, não acredito que a gente regrida, que a gente dê uns passos atrás no processo de evolução. Às vezes parece. Às vezes a gente vê algumas atitudes nossas e a gente pensa, meu Deus, voltei para o início da fila. Não, a gente não volta para o início da fila, né? Mas a gente pode estacionar ou caminhar a passos lentos. E lembrando que o processo reencarnatório nos conecta não só com flores, mas também com muitos dos espinhos que vão nos ensinar. Se eu não perco muito tempo, eu experimento menos dores. Mas a gente esquece. A gente esquece de investir tempo na nossa autotransformação, na nossa autoevolução. Porque parece que a gente vive duas realidades paralelas. Não a realidade de planos. Porque enquanto espírito, e principalmente enquanto espírita, a gente acredita veementemente na reencarnação e também a gente acredita no plano espiritual, numa outra morada que não é daqui. Todos nós, uns talvez com algumas dúvidas, outros com mais certezas, acreditam que isso aqui é transitório. O que de fato permanece não está aqui. Mas parece que isso não está conectado com o nosso caminhar. Não está conectado. Enquanto eu estava aguardando ser chamado, me veio uma frase. Isso me chamou muita atenção. Uma voz, talvez a minha voz, talvez a intuição não importa, mas assim, o que veio? Na morte não há milagre. Às vezes a gente espera na reencarnação, no processo de desencarnar, quer dizer, para ir para o plano espiritual, um milagre acontecendo, em que vai fazer uma transformação em todos os lixos que a gente carrega e que, só por ter consciência da reencarnação ou por ter consciência do processo evolutivo, quando a gente desencarnar, a gente vai estar automaticamente sendo transportado para o melhor lugar, para ter a experiência mais incrível do outro lado. O processo de desencarne, a morte, não traz esse milagre. E por que eu digo que parece que às vezes a gente, talvez inconscientemente, a gente age dessa forma? Porque aqui, muitos dos nossos passos estão desconectados com o que nos leva, de fato, a viver um plano espiritual, a experiência que a gente imagina. Quando eu pedi para que vocês imaginassem aqui, idealizassem, criassem mentalmente o cenário mais perfeito para vocês aqui na Terra, alguém aqui pensou, vocês podem levantar a mão se quiser, alguém pensou também em uma vida confortável financeiramente? Alguém pensou nisso? Alguém pensou criar um cenário sobre a vida de vocês, ou vocês não conseguiram? Porque se alguém não pensou em uma vida financeira confortável, gente, deixa eu dizer que vocês não pensaram em vocês. Porque viver na Terra implica também em querer uma vida aqui, que a gente tenha segurança financeira, que a gente tenha
uma cama confortável, um lugar confortável. E o que acontece muitas vezes, gente, e é importante eu fazer essa pergunta, o segundo cenário foi diferente do primeiro cenário? Foi muito diferente? Para algumas pessoas não, para outras foi. Se vocês não pensaram numa vida aqui e não incluíram o material no lugar, vocês não estão sendo coerentes com vocês mesmos, primeiro ponto. Porque sim, vocês querem, eu quero uma vida confortável aqui. Mas eu duvido que os cenários tenham sido muito próximos para todo mundo. E aí entra. Às vezes a gente está buscando encontrar um lugar que a gente não está construindo aqui. Porque os cenários são diferentes. As situações são diferentes. O físico pode ser diferente, mas uma pessoa que está conectada com ética e moral, ela vai ver o mundo de uma forma muito diferente e talvez próxima do que a gente viveria no plano espiritual. Se eu vivo aqui a caridade, mas eu vivo a caridade não porque ela é um passo para me levar para um lugar mais confortável lá, porque sim, muitos de nós, infelizmente, e não tem como, se isso é um julgamento, não sei, mas isso é uma constatação. Infelizmente, muitos de nós faz caridade não porque em mim é genuína, mas porque principalmente no Espiritismo diz que sem caridade não há salvação. Então bora fazer caridade. Eu nem queria tanto. E muitas vezes, e quando a gente se conecta com essa ideia de caridade, que não é da nossa essência, mas é por interesse, é algo extremamente egoísta, a gente dá restos, achando que está dando caridade, está fazendo caridade. A gente dá o que a gente não usa, a gente dá aquilo que iria para o lixo, a gente dá o que é descarte. E a gente está achando que é caridade. Inclusive faz vídeo e coloca no Facebook ou no Instagram. Ó, sou velha falando no Facebook, gente, agora é no Instagram. E ainda posta, expondo a cara da pessoa. E eu estou fazendo caridade porque sem caridade não há salvação. Meu Deus do céu, quando eu desencarnar. Que desilusão, que decepção consigo mesmo. Quando percebermos que a gente só se iludiu. Eu não vou dizer que a gente jogou uma encarnação fora, porque tudo se aproveita. Tudo. Até lixo se resolve. Um lixo pode sair algo muito belo. Tudo se aproveita. Como está sendo a nossa vida, a nossa realeza terrível, vamos dizer assim, nós enquanto filhos do rei? A Bíblia diz que somos filhos do rei, na verdade, somos convidados a fazer parte desse lugar. O nosso lugar de rei, como pai, por exemplo, está nos levando. Isso, quando eu fui ler, esse é o rei, meu Deus do céu, por que me deram isso? Porque eu já fiz, isso jogou na minha cara, o meu lugar de dificuldade. Eu sou pai, você tem que fazer porque eu estou mandando, eu sou pai. Estou sendo um rei, autoritário. Olha, eu quase falei assim, não, Gilmar, não vou falar sobre isso não, porque isso aqui está falando sobre mim. Mas bora lá, o Evangelho ele é isso, o primeiro passo é por nós. Quantas vezes nós, no lugares de reis, dentro dos nossos casamentos, a gente usa esse lugar, o esposo e esposas para controle, para autoritarismo. Quantas vezes nós, no lugar de reis dentro das nossas empresas, com os nossos funcionários,
a nossa realeza terrena nos distancia na prática da realeza dos céus. Que é mais uma vez, eu estou pagando, você tem que fazer na hora que eu quiser, como eu quiser. Nas amizades em que você me serve quando eu quiser. É assim. Tem muitos amigos nossos que se não fosse a misericórdia, a gente mandaria para outros planos. Porque tem um rei, não tem um rei na barriga, tem um rei no corpo todo. Né? E que acham que a gente tem que estar ali para servir nunca, e o engraçado é que nunca está bom. Em todos esses casos que eu citei, a gente nunca está satisfeito com o que o outro está entregando. Porque a gente, o rei, olha, se a gente for ler, né, a história dos reinados, o comportamento dentro desses lugares, a gente vai ver como era humilhante os seus escravos. Às vezes, a população não tinha voz nem vez. As pessoas estavam literalmente dentro da realeza, acima, inclusive com essa ideia equivocada, e aí a gente traz para os nossos tempos, para os nossos caminhos. Né? Quantos faraós não foram enterrados com toda a sua fortuna? Quantos reis não foram enterrados com toda a sua fortuna? Porque acreditava-se que isso era um dom, era um privilégio divino, e que do outro lado, bora ter enterrado tudo isso porque eu vou para o outro lado com isso aqui. E aí, eu estava assistindo algumas palestras, inclusive o Haroldo, outro dia, falando sobre algumas comunicações. Quantos espíritos desencarnados, apegados ao que para eles era valor aqui na Terra, que desencarnam e têm uma dificuldade absurda de enxergar que desencarnam, que ficam apegados às suas riquezas, sem entender porque elas não estão do outro lado. Porque eu não podia ter desse jeito. Eu tinha muito dinheiro. Eu vi um relato de um espírito que barganhou. Olha, eu sei onde eu guardei no assoalho da casa. Me dá uma chance de novo, vamos conversando com o médico, me dá uma chance de novo para eu voltar à vida, eu te dou esse dinheiro. Desesperado. Ainda sem entender, porque se ele tivesse entendido do outro lado, ele não estaria achando que dinheiro compra tudo. E nós? O que a gente tem feito com aquilo que a gente conquistou na vida? Seja financeiramente ou intelectualmente. O que a gente tem feito com isso? Temos melhorado? A gente tem usado a favor da nossa autoevolução? Ou a gente usa para sustentar impérios equivocados? Ou a gente acredita que somos isso, que vamos levar isso para o plano espiritual? E quem não tem, ainda não chegou no nível de evolução. Então eu tenho que subjugar. Ou achar inferior a mim. O conhecimento, todos vocês já ouviram que o conhecimento liberta, né? Mas às vezes aprisiona, eu discordo. Que literalmente o conhecimento liberta. Liberta quem quer ser liberto. O conhecimento, vocês conhecem provavelmente alguém extremamente arrogante nos seus títulos, cheio de conhecimento. E parece que quanto mais conhece, mais arrogante fica. Conhece mesmo. Duvido que não conheça. Então, conhecimento não liberta todo mundo não, gente. Conhecimento só liberta, assim como dinheiro, por exemplo, só vai trazer
benefício se eu uso a favor da minha auto-revolução. Se eu me melhoro e se eu uso os meus dons, sejam eles quais forem, também para auxiliar o progresso do outro. Porque quando a gente se melhora, a gente não quer se melhorar sozinho. A gente não quer fazer sozinho, não. A gente não quer. É óbvio que dentro da nossa imperfeição, a gente não vai desejar que o nosso inimigo esteja do mesmo lado, no mesmo lugar, mas as pessoas que a gente tem afeto, ou pelo menos que não tem desafeto, a gente quer um caminho espiritual que os outros alcancem. Mas nós estamos em qual trono? Porque se a gente puder estar no trono, talvez seja aquele trono que Jesus veio trazer, num reino, inclusive, em que ele, com todo o poder, se submeteu a esse interrogatório, né? Preso, acusado de um crime que não cometeu, mas não faz muita coisa para sair disso não, porque ele sabia que ele precisava passar por esse processo. Ele, enquanto rei, não precisava dessa humilhação, de todas as humilhações que enfrentou, mas ele sabia que tudo aquilo ali tinha uma função, inclusive que respingaria em nós. Mas a vida dele também tinha. Ele não quis esfregar o poder dele na cara de quem estava achando que era superior a ele. Ele não quis convencer. Ao contrário. O foco dele não era aqui. O governo de Jesus, e aí vamos vir para o governo da nossa vida. O governo de Jesus não era com foco nessa existência. Era importante viver aqui. Todos os processos que Jesus viveu aqui foi importante. E eu tenho certeza que ele valorizou. Quando eu me convoco e convoco vocês a pensar, né, muito mais no reino, num plano, numa vida fora daqui, numa outra dimensão, não é não viver essa dimensão. Não. A gente tem que viver os prazeres daqui também. Gozar do que a nós é possível e permitido nessa existência. A gente não precisa ter aquele falso moralismo de achar que não, agora inclusive de uma auto-mentira que a gente fala, a gente cria para nós mesmos e acaba acreditando para justificar o injustificável, de que eu vivo mais no plano de lá do que daqui. As coisas daqui não fazem mais sentido para mim, então já ouvi de uma pessoa. Eu não faço terapia com psicólogo porque eu faço com um terapeuta estelar, né, assim, que trabalha com outros planos, porque eu estou muito mais na dimensão de lá do que na de cá. Então, ao invés de eu ir no psicólogo, eu vou nesse profissional. Gente, está fazendo o que na Terra então? Desencarna logo. Morre logo, gente, pelo amor de Deus. Vai logo para o teu lugar. Porque não tem como. É inconcebível. Ou vocês discordam disso? Tem como eu ser um espírito que não sou, né, que eu não estou mais na sintonia da Terra? Eu desintegraria. É incompatível isso. Então, sim, a gente ainda está na Terra. É só buscar viver aqui. E as nossas atitudes e ações chegarem justamente para esse passaporte aqui.
Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática, ou seja, não é caridade por caridade, não. Benevolência para com todos, não é só com as pessoas que a gente ama, não, viu? E aí, Zaqueu consegue ser benevolente com quem desafia o tempo todo? Hoje. É quando eu me deparo com situações dessas que eu vejo que eu estou longe demais do lugar que eu tenho que estar. Estou no caminho, né? Graças a Deus eu entrei. Não sei como é que eu estou, mas estou no caminho. Estou caminhando. Outra coisa. Quantas que bem fizestes e quantas lágrimas enxugastes. A gente se importa com o outro. O nosso caminho para as flores. Ou a gente cava buracos. Os outros. Se eu entender isso nessa existência, hoje a gente quer tanto entender isso, começar a colocar em prática de verdade. Se eu entender isso nessa existência, meu Deus do céu, minha vida vai ser transformada em algo muito profundo. Porque muitas das mazelas me arrastam e que me prendem a uma humanidade primitiva. Muitas dessas coisas sairiam, seria mais fácil o relacionamento dentro da família, seria mais fácil o relacionamento lá fora, seria muito mais fácil lidar com as topadas. Meu Deus, a minha vida seria incrível, porque ia ter aceitação, inclusive daquilo que eu não podia mudar. Se a gente entende a profundeza deste convite, e se pelo menos a gente começa a entrar no caminho, ainda nessa existência, que salto a gente vai dar? E aí, vale a pena? Mas às vezes a gente não quer entrar no caminho porque a gente sabe que entrar neste caminho implica desconforto, implica abrir mão do ego, implica abrir mão de tempo de descanso, às vezes, para estudar. A gente quer tudo pronto. Por isso que a gente acredita que vai morrer e simplesmente vai acordar do outro lado assim, sem demanda nenhuma lá, porque a gente acha que a gente não passa aprovação lá do outro lado não. A gente acha que evolui só aqui, né? O convite é só aqui. Aí tem gente que diz assim, porque o umbral tá ótimo. Porque eu acho que só no umbral que eu vou ter demanda. Não, vai. Você pode estar numa colônia espiritual e ainda com a tua humanidade talvez exacerbada do outro lado, mas está lá e vai aprender lá antes de vir para cá alguma coisa também. Bom, gente, eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. Eu agradeço muito o convite das meninas. Mais uma vez, que o grande Espírito, que o grande Pai, Mãe, venha nos ajudar a entrar nesse caminho, se é que a gente ainda não entrou. Pelo menos num caminho consciente, para que a gente, de fato, assuma o controle como arquiteto da nossa auto-evolução, transformando aqui, ainda aqui, para lá do outro lado, apenas entrar na nossa casa, construída pelos nossos tijolos, ornamentadas pelas nossas ações e atitudes, e diga que casa incrível, valeu a pena o esforço fora.
Deus abençoe cada um e cada